Uma boa noite a todos e aos irmãos que estão na sala e todos os ouvintes. Que a graça e a paz do Eterno estejam em cada coração. Sejam bem-vindos, meus irmãos. O tema de hoje promete. Eu queria iniciar esse hangout com a oração do irmão Josué e depois nós vamos entoar 2 cânticos ao Senhor. Irmão Josué. Então, oremos a Deus. Soberano Deus, nosso Pai, mais uma vez, nesta noite, nós encontramos diante do Senhor, qual eclésia, pedimos que o Senhor possa nos dar uma bênção nessa noite, a fim de que possamos cumprir o objetivo dessa reunião, que é aprender mais a respeito do Senhor e do Teu Filho Jesus Cristo. Conforme Ele mesmo disse em João 17, verso 3, a vida eterna depende de se conhecer a Ti e a Jesus Cristo, Seu Filho. Te pedimos então que nessa noite o Senhor oriente o nosso coração, que o Teu Espírito nos guie, a fim de que possamos alcançar o esclarecimento, e não somente nós, mas que todos aqueles que nos assistem possam também, junto conosco, serem levados a um maior esclarecimento quanto à Tua natureza, a natureza e a posição do Teu Filho e servo Jesus Cristo, para que todos nós possamos, à medida que aprendemos mais do Senhor e do Teu Filho, aperfeiçoarmos cada vez mais a nossa adoração ao Senhor. E que possamos a cada dia agradar-te mais e fazer o melhor, aquilo que está ao nosso alcance, para que possamos, ó Pai, ter um sorriso de aprovação da Tua parte. Abençoe todos aqueles que estão aqui presentes nesse hangout, todos aqueles que estão nos assistindo, onde quer que eles estejam nesse momento, quer estejam nos assistindo ao vivo, quer muito tempo depois, através do vídeo gravado no YouTube, em qualquer local, que o Senhor possa os abençoar e que eles possam ser esclarecidos pelo tema de hoje. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que todas as pessoas nesse mundo venham, por fim, a Te adorar como o único Deus verdadeiro, reconhecendo o Teu Filho, Yeshua, como o Messias, aquele que veio nos resgatar e dar a sua vida por nós. Todas as coisas, Pai, nós Te pedimos em nome deste Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Estão na sala conosco hoje o irmão Ricardo Francisquini, uma boa noite. Irmão Valmir Farias, uma boa noite. E o irmão Josué, do canal TJ7 Apologia. Vamos iniciar esse hangout em adoração ao Eterno. Irmão Valmir. Vencedor, vencedor, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor, é o Senhor. Tu que estás entronizado entre os querubins da glória, tu que estás entronizado entre os querubins da glória, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor.
Tu que estás entronizado entre os querubins da glória, tu que estás entronizado entre os querubins da glória, digno, oh digno de louvor, digno de adoração, digno de amor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, oh, Ele é digno de receber toda a glória, honra, louvor e o poder. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. La, 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 buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Glória a Deus. Amém. Que maravilha. Hoje eu queria começar de uma forma diferente e queria estar lendo o texto todo, né? Em um contexto, texto e contexto da palavra. Nós vamos falar hoje sobre qual o nome que salvará a humanidade. Então,
gostaria de estar falando um pouquinho sobre o texto de Atos e, rapidamente, eu estarei passando para os irmãos. Amém? Para aumentar um pouquinho mais a minha participação aqui nos hangouts. De Atos dos Apóstolos, do Atos dos Apóstolos. Apesar de não ser chamado pelo nome, acredita-se que foi Lucas, um médico gentil, seja o autor do livro de Atos. O volume que acompanha o Evangelho de Lucas, grande amigo e companheiro de Paulo, foi testemunha ocular de muitos acontecimentos que registrou em Atos. Os livros, bem como os escritos, o grande conhecimento de Lucas da literatura e das línguas gregas. Provavelmente tenha sido escrito em algum momento entre os 61 e 63 depois de Cristo. O livro de Atos apresenta a história da igreja primitiva. Ele conta como o evangelho se espalhou com seu sucesso miraculoso, desimpedido desde as raízes judaicas de Jerusalém até Roma. E contra do Império Romano, Atos descreve de forma particular as atividades dos apóstolos Pedro e Paulo. Atos está endereçado a uma pessoa específica, Teófilo. Lucas pode ter escrito para esse homem especificamente, mas muitos estudiosos têm sugerido que ele escreva a todos que amam a Deus, já que o nome de Teófilo significa amigo de Deus. O tema específico de Atos 4 é a visão de Pedro e João. Atos 4, do 1 ao 22. Agora eu vou ler a palavra. Pedro falava com ousadia ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Estavam ressentidos por ensinarem eles e anunciarem a Jesus a ressurreição entre os mortos. Prenderam, recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pedro e Paulo estavam perante o sinédrio. No dia seguinte, reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, como sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-lhes perante eles, os arguiram poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, a autoridade do povo e dos anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado. Tomai conhecimento, vós todos, ó povos de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a Deus que ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem foi curado perante vós. Esse Jesus é pedra angular, rejeitado por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Agora o capítulo 12, que é o tema do versículo. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Eu queria que o irmão Valmir tivesse já a sua oportunidade de falasse um pouquinho sobre o livro, sobre o que o irmão desejava falar. Amém, irmão Valmir? Amém. Uma das coisas que eu estava meditando sobre esse tema no decurso desse dia, são tantas, como todo o texto da Escritura é riquíssimo, né? Mas o que me chamou mais a atenção, particularmente, foi a questão da importância do né? Tanto em Gênesis, quanto nos livros dos profetas, na Tanakh, na Torá, acho que se não me falha a memória, lá no Salmo 138, né? O Eterno fala que duas coisas ele magnificou acima de todas as outras, que é o seu nome e a sua palavra, né? E Deus chama
todas as coisas existentes, né? E Deus deu um nome a cada uma delas. Então, eu entendo que o nome, na dimensão, se é que nós podemos colocar assim, na dimensão espiritual, o nome ele tem uma importância cabal, porque o nome ele representa exatamente aquilo, aquilo que está sendo representado por ele. Neste caso, vem desculpe o termo aqui que eu vou usar, um upgrade, né? Porque até onde eu tenho entendido ultimamente, no judaísmo, né? Jamais poderia se conceber outro nome a não ser o nome do próprio Eterno, para que Israel pudesse ser salvo, né? Então, com a vinda de um outro nome, que é o nome, no caso, o nome de Yeshua, isso é, a princípio, uma grande novidade, né? Então, poder que há no nome, é claro que o poder não está no aspecto da letra, né? No aspecto como se o nome de Yeshua fosse um mantra, né? Nós sabemos que existem outras passagens aí no livro de Atos, em que outros homens tentaram expulsar espíritos malignos de algumas pessoas e não puderam fazer porque não tinham a unção e a santidade que há neste nome. Então, o nome que eu entendo aí como também era reportado no Antigo Testamento, né? O nome significa Deus e a pessoa de Deus, né? O Eterno. E no caso, Yeshua está representando, ele é o representante, né? Desta tão grande salvação que nos foi dada através do Eterno. Então, nesse contexto, entra o nome de Yeshua e também com a aplicação do governo e do senhorio sobre o mundo espiritual maligno, né? Sobre o mundo dos anjos caídos, da rebeldia que foi estruturada, né? Lá desde o jardim, antes do jardim do Éden, inclusive. Então, essa revelação com relação ao nome de Yeshua é uma coisa extraordinária, maravilhosa, né? E sabemos que a Escritura também fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que este nome, né, é Senhor, né? Então, isso é uma revelação maravilhosa e também nos faz entender e meditar sobre o que é salvação, né? Já seria um outro tema. É o que eu senti de falar aqui. Obrigado. Obrigada a você, irmão Valmir. Queria cumprimentar o irmão Hilton, que acabou de entrar na sala, e também nosso pastor Anísio. Irmão Ricardo, você está com a oportunidade. Então, como católico, como alguém que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, claro que para mim não existe um outro nome que ninguém, né, tenha tanta glória, que tenha tanta honra quanto o nome de Jesus. A passagem da Bíblia que fala que com o nome de Jesus todos os joelhos se dobram, né, no céu, na terra e até mesmo no inferno. Mas ser salvo em nome de Jesus não quer dizer simplesmente ter fé em Jesus. Tá? Existe todo um contexto no plano da salvação para que eu possa ser salvo em nome de Jesus. Um desses contextos está de acordo com aquilo que o próprio Jesus ensinou. Né? Eu vejo algumas pessoas pregando aí que para mim ser salvo basta acreditar em Jesus. Mas esse crer em Jesus, acreditar em Jesus, exige de mim atitudes que me faça também mudar a conduta da minha vida, que faça também mudar a conduta dos meus pensamentos, do meu entendimento, que faça aceitar uma proposta de vida e vida nova. Então, a salvação é dada em nome de Jesus? Sim. Só Jesus me salva? Sim. Mas isso não quer dizer que é só o crer, não é só uma questão de fé, mas é também uma questão de praticar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus veio trazer à humanidade. Então, dentro desse contexto, eu creio sim que a salvação é só em nome de Jesus, não há outro nome em que nós podemos ser salvos, não há outra forma de ser salvo a não ser por Jesus, né? Seu sacrifício na cruz é eterno, ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Ele veio para salvar a humanidade, resgatar a humanidade do pecado, mas não podemos também deixar de entender que essa salvação, apesar de ser gratuita, apesar de ser pela misericórdia de Deus, exige de nós também uma mudança de vida, uma mudança de atitude para com Deus, para com o nosso próximo e para conosco mesmo, né? Que
Jesus deixa isso muito bem claro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ressaltando que amar o teu próximo como a ti mesmo quer dizer que eu também tenho que me amar. Eu também tenho que me cuidar. Eu também tenho que tomar decisões da minha vida que me levem a ser uma pessoa melhor diante de Deus, mas também, acima de tudo, talvez diante do meu próximo, que muitas vezes olha para mim e vê em mim a imagem de Deus. Por enquanto é só. Irmão Josué. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu quero estender o meu boa noite a todos os participantes, aqueles que estão nos assistindo também. Não posso deixar de elogiar o irmão Valmir com esse cântico tão maravilhoso, né? Já posso dizer que se gravar um MP3 aí, mesmo que seja caseiro, eu quero. Muito bonita a música, irmão Valmir. Bem, e realmente, como o Ricardo falou, o cristão, né, por já levar esse nome, né, ele não pode não aceitar o fato de que somente por meio de Jesus Cristo se pode obter salvação, né? Foi dito desde o início do livro do Gênesis que o próprio Deus, ele começou a especificar, dar características de um descendente da mulher, dizendo que por meio desse descendente, por meio dessa descendência que viria da mulher, todas as nações da terra abençoariam a si mesmas por meio dele. Então, obviamente, ali o próprio Deus ele já estava deixando claro que havia um agente e que por meio desse agente, o qual ele providenciaria, todos os humanos poderiam receber essa bênção. Bênção essa que eles haviam perdido quando, por terem sido gerados de Eva e de Adão, né, que tinham contraído esse pecado, desviados do propósito de Deus, entraram então em maldição, né, num processo degenerativo, decadente, que por fim conduziria eles à morte física, uma vez que eles já estavam mortos espiritualmente perante Deus. Então o texto de Atos 4:12, ele realmente é uma verdade que, para aqueles que são cristãos, né, é inquestionável, né? O texto é bem claro quando diz que não há salvação em nenhum outro nome. Pois, como diz ali a sequência, pois não há um outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens. E então isso fica claro para nós que na Terra, nessa esfera física no qual nós vivemos, não existe realmente nenhuma outra fonte de salvação que tenha sido dado entre os homens. Ora, nós sabemos que esse nome que foi dado entre os homens, pelos quais eles devem ser salvos, foi dado por Deus. Foi dado pelo próprio Deus, né? Quando ele especificou desde o princípio as características daquele que seria o descendente, o herdeiro do trono de Davi, o descendente de Abraão, por meio do qual todas as nações da terra elas abençoariam a si mesmas. Então, esse nome, ele foi dado, conforme nós podemos ver no livro de Lucas, logo nos capítulos iniciais, no capítulo 1 de Lucas, nós verificamos que quando o anjo Gabriel ele visitou Maria, ele disse bem claramente para ela o seguinte, consta aqui no livro de Lucas, capítulo, os irmãos quiserem acompanhar, capítulo 1, versículo 26 em diante. Eu vou ler aqui do livro, do versículo 26 em diante. Lucas 1, 26 em diante diz: No sexto mês dela, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia de nome Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, ou Miriam, né? E ao se apresentar, disse: Bom dia, altamente favorecida. Jeová está contigo. Mas ela ficou profundamente perturbada com essas palavras e começou a raciocinar que sorte de cumprimento era esse. De modo que o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste favor diante de Deus. E eis que conceberás na tua madre e darás à luz um filho, e deves dar-lhe o nome de Jesus. Ou seja, esse nome que essa criatura que
receberia, significa, no hebraico, né, salvação de Jeová ou de Javé. E diz mais no versículo 32: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para todo sempre sobre a casa de Jacó, e não haverá fim de seu reino. Aqui nós vemos claramente que nos versículos que se seguem, 34 e depois o 35 e 36, Maria começa a questionar: mas como se eu sou virgem, eu nunca tive relações com um homem? E ele diz: o Espírito virá sobre ti. O Espírito de Deus virá sobre ti. E eis que esse que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus, gerado por Deus. Então aqui mostra para nós cristãos que está traçado então o perfil daquele que seria o descendente da mulher, que seria dado entre os homens para que pudéssemos por meio dele ser salvos. Então, isso deixa claro por nós que esse nome, conforme diz Atos 4, versículo 12, esse nome que foi dado entre os homens, cujo abaixo do céu não há nenhum outro pelo qual tenhamos de ser salvo, é esse Yeshua, ou Jesus, a salvação da parte de Jeová. Esse que foi dado pelo próprio Deus, que foi fornecido pelo próprio Deus, conforme até mesmo o próprio livro de Lucas. Se nós pararmos e olharmos um pouco mais adiante, no capítulo 2 de Lucas ainda, nós vamos ver ali que tem um homem que frequentava o templo, e esse homem era Simeão. O versículo é o capítulo 2, o versículo é o 29, onde ele disse assim: primeiro ele pegou Jesus nos braços, né? Conforme o versículo 27 e 28. E quando ele pegou Jesus nos braços, aquela criança que havia sido prometida a ele, que ele não morreria sem ter visto, então ele exclamou no versículo 29, agora, soberano Senhor, deixes o teu escravo ir livre em paz. Ou seja, como se ele estivesse dizendo, agora me deixa morrer em paz, segundo tua declaração, porque meus olhos viram o teu meio de salvar, que aprontaste à vista de todos os povos, uma luz para remover das nações o véu e uma glória para o teu povo Israel. Então aqui nós estamos vendo essa salvação que Jeová forneceu, que o Deus, nosso Pai, forneceu. E isso é completamente em sintonia, irmãos. Eu pediria que os irmãos acompanhassem, quando pudessem, os textos, o livro de Judas. Esse outro texto que eu vou citar agora aqui, só para concluir essa parte inicial. O livro de Judas, né, o penúltimo livro das Escrituras gregas, versículo 25, é um livro bem pequeno. Judas, versículo 25, que diz lá assim. Eu vou ler o 24 também. Ora, aquele que é capaz de vos guardar de tropeços e de vos estabelecer sem mácula à vista de sua glória, com grande alegria, ao único Deus, a palavra aqui no grego é monotheos, né? Monoitheoi, ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja a glória, a majestade, o poderio e a autoridade por toda a eternidade passada e agora e para toda a eternidade. Amém. Aqui nós vemos o Salvador mor, por assim dizer. O Salvador original. Porque conforme finaliza Lucas, ao nosso Deus, nosso único Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador como? Por intermédio, como mediador, tem Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, realmente, esse que fala lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, cujo nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, ou seja, não fala acima do céu, porque acima do céu tem sim aquele que é o original, o Salvador mor, como a gente pode dizer. Mas abaixo do céu não há nenhum outro nome que tenha sido dado por Deus entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Como cristãos, realmente, isso é uma bênção maravilhosa e nós não podemos negar o nosso Senhor e o Messias, Jesus Cristo. Inicialmente seria isso, Hilda.
Obrigada, irmão Josué. E eu gostaria de estar ouvindo agora o pastor Anísio. Muito obrigado, boa noite a todos. Prazer estar com vocês novamente. E, bom, até agora o clima tem sido bastante pacífico, né? Todos que falaram até agora têm concordado que o nome pelo qual nos vem a salvação é o nome de Jesus. Então, aqui a gente sempre procura os pontos de atrito, né? E atrito assim das ideias, né, dos conceitos. Então, nesse ponto aí, talvez haja um atrito teológico, doutrinário com os judeus, não é? Porque eles certamente não concordam que a salvação esteja na pessoa de Jesus Cristo. Então, nisso aí, né, nós defendemos, como também os que já falaram até aqui, que a salvação está em Jesus Cristo. Eu estive pensando um pouquinho no título que foi dado ao Hangout, né? Qual o nome que salvará a humanidade? Eu só acho que talvez seja uma força de expressão, né? Porque a humanidade não será salva, né? Serão salvas algumas ou muitas, inúmeras pessoas, né? Mas a humanidade como um todo, nós sabemos que não será salva. Mas aqueles que forem salvos, o serão pelo nome de Jesus. Agora, algumas pessoas podem achar que estamos aqui falando apenas de teoria, não é? E pode parecer que é assim. Né? Nós lemos num livro sobre Jesus e acreditamos nesse livro porque alguém nos ensinou a acreditar, e então por isso estamos dizendo que é o nome de Jesus que salva. Mas é verdade que nós acreditamos na Bíblia, mas temos também experiências com o nome de Jesus. Então podemos dizer que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. E pelo nome de Jesus, conforme a Bíblia já deixou determinado, demônios seriam expulsos e milagres aconteceriam. Então eu já presenciei, né, muitas vezes demônios sendo expulsos em nome de Jesus. E eu mesmo já expulsei demônios em nome de Jesus. Mas creio que tenho uma experiência maior do que tudo isso, que é o seguinte: eu fui beneficiado por um milagre. Ao receber uma oração em nome de Jesus, eu expeli um tumor pelo nariz. Isso na minha adolescência. Então, para mim está comprovado, né, na prática, que o nome de Jesus tem poder. Não é apenas um nome que a gente aprendeu de um livro, mas é o nome de uma pessoa viva, né, e nós louvamos a Deus por isso. Então, se o nome de Jesus tem esse poder todo que a gente tem visto muitas vezes em muitos fatos, então esse mesmo nome haverá de nos salvar. Isso aí, por enquanto é só. É verdade, irmão. Muitos creem em carro, né? Outros creem em salvo, mas nós cremos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Olá, gente. Boa noite. Então, eu quando vi esse título desse Hangout, eu tive que dar uma saidinha, mas eu acompanhei a abertura, o primoroso louvor entoado pelo Valmir, né, com que vozeirão. Eu vi a Hilda dizendo que essa questão ia dar o que falar. Eu, francamente, eu não vejo o que ela vai dar muito o que falar pelo seguinte: ela daria muito o que falar se a gente encontrasse uma resistência por parte dos trinitários, só que nossa posição é muito similar no que se refere ao nome de Jesus ter poder, ao nome de Jesus salvar, né? Eu não vejo muito conflito nisso, porque eu creio que o nome de Jesus
é pelo nome de Jesus que se salva. Né? Eu acredito que os unitários compartilhem dessa ideia. Só que trata-se de uma salvação delegada. Né? Quando o pastor Anísio falou de que a humanidade não seria salva, quando a gente fala na verdade da preservação da humanidade. A humanidade é salva representativamente. Assim como a fauna foi preservada quando do dilúvio, por exemplo, né? Então a gente não pode deixar de considerar que os animais todos morreram, mas que os animais todos foram preservados de forma alguma, mas que eles foram salvos. O reino animal foi preservado, para quem crê na literalidade do dilúvio. Mas o que eu queria trazer é o seguinte: dentro desse contexto de salvação, existem outros personagens no Antigo Testamento que foram sim salvadores. Né? O próprio Moisés foi um salvador, foi um libertador. Né? Se o Yosef tivesse aqui, certamente ele traria dois nomes, Neemias e Esdras. Foram salvadores, foram libertadores. Não é verdade? No entanto, nós não dizemos deles o próprio Deus, alegando que fora do Senhor Yahvé não há salvação. Todos eles são dentro de Yahvé. Todos eles foram delegados, a salvação foi operada por Deus através deles. Só que salvação, nesse contexto dos judeus, a gente vê com aplicabilidade muito mais extensa. Quando a gente fala em salvação por meio de Jesus, a gente fala do quê? A gente fala da salvação das nossas almas, a gente fala da nossa salvação contra a segunda morte, a gente fala de uma salvação espiritual. A salvação suscitada no Velho Testamento, ela se referia muito às oposições de outros povos. Nem sempre ela tem a mesma aplicabilidade. E muito provavelmente a salvação a qual Isaías se referia era dessa natureza. De qualquer forma, o Josué está até trazendo no chat aqui um texto de Juízes 3,15, que fala: Yahvé suscitou um Salvador, Eude. Então, é muito comum a gente ver isso aí. Só que, nesse debate, eu acho que a gente vai ter uma passividade, assim, ainda mais, uma paz ainda mais forte do que tivemos nos anteriores, né? Porque a gente concorda que o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, se opera a salvação de Deus. Só que a salvação é de Deus. Jesus foi um instrumento salvador maravilhoso, é o nosso salvador, porque foi por meio dele. Por enquanto fico por aqui, não sei se eu vou agregar mais coisas, né? Vai depender de como o debate vai se desenrolar, do pessoal e os trinitários, mas eu agradeço muito a oportunidade, eu desejo mais uma vez um debate saudável, né? Como a gente sempre tem tido em amor, em respeito, tem sido maravilhoso, viu, pessoal? Pode passar a palavra, Hilda, obrigado. Eu disse assim, Diego, que o tema do Hangout hoje promete paz, alegria, né? Porque tem como nós discordarmos a respeito desse assunto, que é um assunto maravilhoso, né? Falar do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmão Inácio, seja bem-vindo, boa noite. Paz para todos, boa noite. Realmente o pastor Anísio disse uma coisa muito importante. Hoje não tem por que haver discordância, né? Eu não sei, eu acredito até que a gente vai ouvir uma pregação aqui, porque não tem por que realmente o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Não tem, né? Não tem por que haver discordância, né? Uma boa noite para todos, paz para todos. Agora vamos voltar, irmão Valmir. Bem, eu me lembrei de alguns textos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, né? O Antigo é o diabo. Onde a Escritura, o Eterno, ele acho que até quando se refere ao templo, né? Que ali estaria o meu nome, né? E o Machia também fala lá em Mateus, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estaria no meio deles, né? E também quando Israel estava no deserto,
a Escritura fala, não sei qual é o verso agora na minha mente, né? Que o nome do Eterno estava, que o nome ia adiante, né? Então, a aplicação do nome no sentido de um nome de... Porque você tem todo o exército, né, celestiais, os anjos, como o pastor, como o irmão Anísio, não é isso? O irmão Anísio citou, quando nós estamos diante de uma situação em que uma pessoa ser liberta de um espírito, de uma opressão maligna, eu entendo que o Espírito do Senhor que está em nós, e a unção do Senhor que está sobre nós, a unção do Mashiach, que traz a aplicação e a realidade da operação, da manifestação do poder que há nesse nome, né? Então, estar ligado com o Senhor em nome é estar ligado em espírito com Ele, né? Lá no Evangelho de Yohanan, capítulo 15, né? O Mashiach fala várias vezes sobre nós pedirmos em nome dele, que nós seríamos atendidos, né? Porque o nome dele representa o nome do homem que em tudo agradou a Deus, né? E se fez expiação, se fez mediador. Uma coisa que foi citada aqui, que a cultura judaica, o judaísmo tradicional não aceita. Então, o que me chama a atenção é que o nome, né, a santidade que há no nome, ela é a mesma da primeira revelação. Eu entendo que, de uma maneira geral, assim, o universo evangélico, cristão, às vezes não entende isso por nós não conhecer um pouco da cultura judaica, a cultura judaica bíblica, a respeito da santidade que há no nome. Só porque é o nome de um ser humano, né? Aqui, na verdade, para quem pertence a esse nome, né? Nós pertencemos ao nome, e o nome está sobre nós como um selo, né, do Todo-Poderoso. Esse nome é tão santo quanto, porque representa a autoridade que é delegada a ele, como já foi dito aqui. Então, eu vejo que essa questão do nome tem tudo a ver com a presença que fica subjacente, né, que dá sustentabilidade ao nome. Não é uma volta a repetir, né? Não é uma questão do mantra. Tem segmento que acha que você tem que soletrar o nome corretamente, que o nome é isso, que o nome é aquilo. Se você usar o nome de Jesus, não tem o mesmo poder. Essas loucuras aí, né? Então eu vejo que o nome tem uma expressão no Velho Testamento que fala que nós somos o povo que temos o nome. Nós somos o povo do Senhor porque temos o nome dele em nós. Não só pelo fato, né? Pelo fato de nós sermos judeus circuncidados no coração. Nós pertencemos ao Senhor, ao nome do Senhor. Então essa questão da cultura do nome, no aspecto espiritual, é que ela deve ser entendida, né? Eu entendo que quando o Mashiach vier, vai implantar o milênio, o reino, aí nós vamos entender um pouco melhor essa questão da autoridade, do poder, da santidade que é no nome que foi delegado no nome de Yeshua. Amém. Obrigado, irmãos. Irmão Ricardo. Complementando aí, acho que o Diego falou, né, que não haveria muita discordância nesse sentido entre unitarismo e trinitarismo, realmente porque ambos reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e o nome sobre todos os nomes. Eu acho que a única diferença que aconteceria era em relação à pessoa, né, que é o Salvador, né, para um somente o Messias, um homem, para outro, como no meu caso trinitário, que também seria um Deus e homem. Mas em relação à autoridade do nome dado, eu realmente não vejo uma diferença, a honra dada a Jesus. Mas também, já que o assunto é, né, o nome que irá trazer a salvação, vale lembrar que as Escrituras falam que mesmo que este nome salva, né, mesmo que Jesus venha nos salvar, a gente também temos que seguir e ter a consciência que existe também certos preceitos a serem levados em consideração. Por exemplo, o respeito e a obediência aos 10 mandamentos, o batismo, né, a comunhão
com os irmãos, a obra, né, as obras, a caridade, o amor, a compaixão, né? Todos esses também são adjetivos da nossa salvação, vamos assim dizer, que também pode ser usado como instrumento que nos leve até Jesus e que Jesus também exige isso de nós, né? Ele mesmo fala que a fé sem obras é morta, né? Quando vai falar, né? Afaste de mim, malditos, né? Que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Enfim, não é só uma questão do nome, mas é uma questão do poder, igual o pastor falou aí, do poder que esse nome exerce sobre as pessoas, sobre a humanidade e sobre aqueles que invocam, né? Então, se a salvação veio por meio de Jesus e veio por meio da cruz, a salvação também exige de nós sinais diante da humanidade, sinais da presença de Cristo em nossa vida diante de toda a humanidade. E aí, esse nome, ele se perde no sentido se a gente também não tomarmos uma atitude que nos leve a glorificar esse nome, não somente em palavras, não somente em orações, em adoração, mas também em atitudes de vida, em atitudes de amor para com o próximo, em atitudes de amor para com as coisas de Deus. E essa salvação é nos garantida por Jesus, mas nós também temos que tomar cuidado para não perdermos a nossa salvação, achando que, já que Jesus nos salva, o seu nome é sobre todos os nomes, então, quer dizer, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, aí sim começa o nosso sacrifício, aí sim começa a nossa cruz e a nossa caminhada rumo ao céu. Por enquanto seria só, Hilda. Obrigada, Ricardo. Irmão Josué, do canal TJ7, Arrodia. Bem, realmente existem pontos pacíficos aqui, então, entre nós, né, sobre Jesus como salvação. Mas é interessante quando nós analisamos, melhor dizendo, o significado do nome desse ser. Todos nós aqui sabemos o que significa o nome dele. Yeshua, né? Uma contração de Yehoshua, ou Yahushua, como alguns chamam. Salvação de Jeová. Ou seja, a salvação procede de quem? Né? Em última instância, a salvação procede de qual fonte? Da onde ela procede? Qual é a sua origem? Né? Olha que interessante o que diz aqui no livro de João, no capítulo 7, no versículo 28. Aqueles que querem acompanhar, por favor, peguem as escrituras e abram em João 7, 28. Lá diz bem assim, irmãos. Portanto, Jesus clamou ao estar ensinando no templo e disse: tanto vós me conheceis, como sabeis de onde sou. Também eu não vim de minha própria iniciativa, mas aquele que me enviou é real, e vós não o conheceis. Eu o conheço porque procedi dele, ou sou representante dele, e este me enviou. Veja bem, Jesus Cristo ele destaca claramente aqui, né? Não é uma outra personagem, é o próprio Messias, o próprio Jesus, aquele que nós, como cristãos, acreditamos ser o Messias. O enviado, não o emitente. Aqui ele diz, eu não vim da minha própria iniciativa. É como se ele estivesse dizendo assim, eu, da minha própria iniciativa, eu não vim. Alguém me enviou. Alguém me enviou. Então, ele veio para fazer a vontade de alguém maior que ele. Alguém mais poderoso que ele. E o próprio nome dele significa a origem dessa salvação. Conforme eu mencionei antes, vou fazer uma questão de frisar novamente, né? Aqui deixa claro que, embora haja, assim, entre os homens apenas este nome como meio de salvação, o nome original, vamos dizer, a autoridade principal e original, da onde procede essa salvação, conforme Judas 25, é o único Deus. Veja o que diz lá, ó, Judas 25, eu vou ler de novo. Ao único Deus, nosso Salvador. Tá entendendo? Nosso Salvador. Agora vai falar de uma outra pessoa, ó. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Deus. Opa, não é isso que está escrito ali. É nosso Senhor. Seja a glória, a majestade, o poderio, a autoridade
por toda a eternidade passada e agora e para todo sempre. Ou seja, aqui vem mostrando que o nosso Salvador, originalmente aqui, é o Monotheos, ou único Deus. Aquele mesmo que Jesus citou em João 17,3, tema de hangouts passados. Então, embora haja pontos pacíficos, eu pediria que os irmãos fechassem os microfones para que a gente possa se concentrar melhor. Embora aqui venha deixando claro para a gente que existe um ponto pacífico do qual o Messias, Jesus, a salvação de Jeová ou de Javé, sendo ele o meio pelo qual Deus salva, hein? Deus sendo o originador da salvação, esse é um ponto pacífico entre nós que estamos aqui nesse hangout. Mas só que tem um pequeno problema. Se nós nos distanciarmos do conhecimento correto acerca da salvação, nós podemos correr o risco de perder a salvação. O que significa isso? Bom, significa que se você pega uma condução, digamos assim, sem analisar para onde aquela condução vai te levar, você corre um sério risco de não chegar no destino que você pretendia, correto? Não é assim? Então você tem que verificar bem qual é a condução que você embarca. O problema todo aqui se concentra num fato que eu vou mencionar agora e que os irmãos com certeza vão perceber que diverge muito entre os trinitários e os unitários. É a questão de qual é a natureza deste ser que veio aqui ser a nossa salvação, o nosso resgate. Veja bem o que diz aqui, irmãos. Vou citar mais um texto bíblico, né? Nós precisamos citar textos bíblicos para substanciar nossas declarações. Romanos 5 e o versículo é o 12. Veja o que diz lá. Algum dos microfones, irmãos, está aberto. Algumas crianças estão falando. Por gentileza. O Romanos 5, versículo 12 diz: é por isso que, assim como por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Veja bem, aqui diz que a morte ela se infiltrou na raça humana por meio de um só homem. E o que é o resgate que a Bíblia nos fala? Né? O que é que Jesus vem nos fazer aqui? Não foi fornecer um resgate correspondente? Agora, onde está o problema nisso? O problema está onde os trinitários dizem que um Deus morreu. Foi um Deus, ou um semideus, vamos dizer assim. Porque se os trinitários crendo que Jesus, ele é, como alguns dizem, né, 100% homem e 100% Deus, então ele é um semideus. Né? Porque ou ele também não é apenas divino, mas é humano. A gente entende isso como um semideus. Agora, o que se perdeu, conforme diz lá Romanos 5,12? Não foi por intermédio de um só homem que entrou o pecado, e assim a morte se espalhou a todos? O versículo 18 do mesmo texto diz: assim como por intermédio de uma só falha resultou a condenação para homens de toda sorte, do mesmo modo também por um só ato de justificação resulta para homens de toda sorte serem declarados justos para a vida. E o versículo 19 conclui dizendo: pois assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, do mesmo modo também pela obediência de um só o quê? Um Deus? Não, só homem. Muitos serão constituídos justos. Porque a lei a lei do resgate era de equivalência, tanto que a lei dizia olho por olho, dente por dente. O resgate exige um valor equivalente ao que se perdeu. O que se perdeu não foi a vida humana de um humano? Não foi a vida de um homem, como diz ali, por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo. Então toda a humanidade, ela então caiu em desgraça por intermédio de um só homem. E por intermédio de um só homem, eles seriam recuperados novamente. Agora, se quem morreu não foi um homem, mas foi um semideus, ou um deus, na balança da justiça, isso ultrapassa infinitamente o valor exigido. Não somente isso,
não corresponde exatamente às exigências legais da lei. Porque o que se solicita é a mesma característica, a equivalência, um homem. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aqui, disse, por intermédio de um só homem, virá também a justificação de muitos. Porque por intermédio de um homem veio a desgraça e a condenação a todos. Então, nesse ponto, é o que eu estava falando agora há pouco. Nós acreditamos no Messias, é um ponto pacífico entre nós, como sendo salvação da parte de Deus, da parte de Jeová. Mas esse Salvador, esse meio pelo qual Deus salva, para alguns, difere substancialmente daquele que nós, unitários, acreditamos ser. Que aqui na Terra, como Filipenses 2,7 diz, ele se esvaziou de sua natureza divina, vindo a ser na forma de homem, e na forma de homem, nenhum homem é 1% Deus. Até porque, irmãos, aquela doutrina, né, que muitos mencionam da dupla natureza de Jesus na Terra, eu não vejo em lugar nenhum isso. Né? Alguns muitas vezes dizem que a natureza dupla de Cristo se dá por causa de seus milagres, não vejo isso. Muitos servos de Deus no passado fizeram milagres maiores do que o que Jesus fez, e nem por isso eles eram 100% deuses. Josué pediu para o sol e a lua parar, eles pararam. Moisés, por meio de Arão, levantou o cajado, as águas do Mar Vermelho separaram-se, servindo como muro, não eram nem 1% divinos por causa disso. Né? Elias ressuscitou mortos. Enfim, a própria declaração, irmãos, veja bem, a própria declaração de que Jesus era 100% homem e 100% Deus é antilógica, é incoerente. Por quê? Para que uma pessoa possa ser 100% homem, o que define 100% homem? O que é 100% humano? 100% humano é um humano que não tem nenhum por cento de nenhuma outra natureza. Se ele tiver qualquer porcentagem de qualquer outra natureza, ele já não é mais 100% humano. Se for 1% Deus, digamos assim, divino, já não é nem 100% humano. É contraditória a declaração. Além de não possuir bases bíblicas para essa declaração, sendo necessário recorrer a achismos, é antilógico. E qualquer pessoa que diz que a lógica de Deus difere da nossa, automaticamente está dizendo então que nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e não estamos desprovidos de capacidade de raciocínio para podermos interagir com o próprio Deus. Para mim, isso não é o que a Bíblia diz. Tanto que o próprio Jesus, em João 4,22, diz que nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, se Deus é um ser incognoscível, então fica muito difícil nós entender o que a Bíblia diz. Por enquanto é isso, logo mais tenho mais alguns argumentos a citar. Obrigada, irmão Josué. Pastor Anísio. Bom, então caímos novamente na questão da divindade de Cristo, né? Para mim, a humanidade e a divindade de Cristo estão claramente expostas na Bíblia. Não existe um versículo que diz assim que Jesus Cristo tinha duas naturezas. Não existe esse versículo. Mas existem muitos versículos que nos levam a crer na humanidade de Cristo. Né? Esse é um ponto pacífico, né? Creio que todos nós aqui, nesse debate, cremos na humanidade de Cristo. Mas já houve quem negasse a humanidade de Cristo lá nos primeiros séculos, né? Não sei se hoje tem alguém que nega, mas já houve quem negasse, né? Dizendo que Jesus era uma aparição e não um homem. Bom, não é agora o nosso caso. Então, a humanidade de Cristo está clara em vários textos bíblicos, né? E a divindade também, porque como que nós vamos ficar em relação a João capítulo 1, versículo 1? Né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso antes, né, antes de qualquer coisa ser criada. E em João capítulo 17, versículo 5, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, glorifica-me agora em tua presença
com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí Jesus na eternidade, na glória do Pai. E não podemos dizer que ele era um homem como nós ali na glória do Pai, porque a humanidade não tinha sido criada ainda, mas Jesus já existia. Então, creio que a divindade de Cristo está aí. Só para citar um último versículo sobre isso, Atos 20, versículo 28, diz que os salvos, eles foram resgatados pelo sangue do próprio Deus. Atos 20, 28. O sangue do próprio Deus. Então, como é que pode ser isso, o sangue do próprio Deus? Então, Jesus é Deus. Bom, essa questão de divindade e humanidade, para nós parece absurda? Parece. Mas se formos caminhar apenas na simplicidade do raciocínio lógico, da razão humana, então nós vamos começar a negar muita coisa. E é assim que fazem os que negam os milagres, negam a criação e negam tudo de sobrenatural que tem na Bíblia. Por quê? Porque eles estão seguindo uma lógica, né, que seja facilmente assimilada pela razão humana. Tá bom? Então, por enquanto é só. Obrigado. Obrigada, pastor. Que hoje nós estamos aí mais falando sobre a salvação. Irmão Josué. Bem, o irmão Anísio, ele citou João capítulo 1, verso 1, onde nós temos duas ocorrências. Nós temos duas ocorrências de teós, não é? Um é articulado e o outro não é. Nós sabemos disso. É só analisar o texto grego, nós vamos ver que um desses é precedido pelo artigo definido ró e o outro não. A construção ali da segunda ocorrência de teós é semelhante àquela que existe lá em João 6,70, no qual lá as Bíblias, como João Ferreira de Almeida, em algumas versões colocam o artigo definido na frente ou não. A construção ali, ela destaca a característica do sujeito em que se fala. O verbo era divino, por isso que tem outras versões que destacam claramente isso. O fato é que esse Deus, o qual se é citado que o verbo estava, é precedido por esse artigo definido, destacando e diferenciando desse outro theos, que se diz que o verbo é. Não existe nenhum problema. O grande problema dos trinitários é não entender que, se você perguntar para um unitário se Jesus é Deus, ele não vai ter nenhum problema em dizer sim. Mas essa deidade de Jesus é derivada, igual a que Moisés, aos anjos também são chamados de deuses. A Bíblia é clara nisso. O que acontece? Será que são o Deus Todo-Poderoso? Salmo 136, versículo 2, deixa claro: louvai ao Deus dos deuses. Será que existe deuses falsos que adoram o Deus verdadeiro? Outro detalhe, João 17,5. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes de haver mundo. Ora, qual dos anjos não tinha glória junto do Pai antes de haver mundo? Qual dos anjos? Me diga, qual dos anjos estava lá? Né? Antes de Abraão existir, qual dos anjos já não existiam? Então, os argumentos, irmãos, simplesmente são fracos. Simplesmente eles não se sustentam quando analisados contextualmente, analisados gramaticalmente. Então, não é que eu estou negando a lógica, de forma alguma. Eu simplesmente estou deixando claro que, a menos que haja uma harmonia contextual e de que sejam levadas em consideração até mesmo as outras informações que já foram passadas em hangouts passados, nós vamos andar em círculo. Seria isso, Hilda. Obrigado, irmão Josué. Bem, eu acredito que o irmão Josué, ele falhou, porque ele citou Filipenses, mas ele citou Filipenses, mas não disse, né, o contexto de Filipenses. E o que está dizendo Filipenses, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ok? Então, a leitura seria essa, né?
muito bom, mas eu acredito que a gente precisa ir né, um pouquinho mais fundo, porque na verdade é o seguinte, eu acho que está sendo questionado se, na verdade, Jesus tem esse poder ou não, né, de salvação ou não, né? Eu sei que para mim, na verdade, é o seguinte: sim, ele veio sim na forma, né, na forma, porque Deus deu autoridade para ele agir nessa terra e tomar aquilo que foi tirado lá no Éden e devolver, né, essa autoridade para que os homens escolhessem, por livre e espontânea vontade, né, servir ao Deus vivo ou não. Ninguém tem obrigação nenhuma, mas aí é que está. Então, na verdade, é o seguinte: a gente não pode, é o seguinte, saber, por mais que o texto seja grego, então traga o texto grego, me traz o texto, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que a gente também não pode estar aí desfazendo, né? Porque um é trinitário, o outro não é, alguma coisa nesse sentido. Toda a autoridade foi dada para Jesus nos céus e na terra. Então, isso ninguém discute. E quem somos nós, né? De repente, quem sou eu? Eu estou vendo que, né, nós aqui estamos um pouquinho acima daquilo que a gente, né, precisava estar, alguma coisa nesse sentido. Acho que por sair dessa simplicidade é que está acontecendo, está se cumprindo a palavra, né? Que muitos chegariam em uma certa época que muitos se apostatariam, né, da fé. Entendeu? Aquela simplicidade que os meus pais tinham, né, e tudo mais, que eu vi muita gente ser transformada, hoje em dia já não está acontecendo mesmo. Mas por quê? Porque tem dúvida no coração, entendeu? E por não acreditar mais, praticamente é o seguinte: estamos fazendo o que com Jesus? O que a gente está fazendo com Jesus? Eu acredito que a gente está pegando e falando, pegando essa salvação, né, que o próprio nome diz, não é a salvação de Deus, não é Deus salva, não é nada disso. O nome simplesmente é somente salvação. Yeshua é salvação. O nome Yeshua é salvação somente. Não é Deus salva, não é nada, é salvação e mais nada, ponto final. Tá? Ele veio como salvação. Mas além de tudo, acima do nome, a gente precisa ir para a etimologia da palavra e saber que quando se fala em Shem, nome, está falando muito mais que nome, está falando em caráter, mudança de caráter, que a gente precisa imitar ele, o caráter dele. Aí sim é que é possível a salvação, através de Jesus. Tá bom? Fico por aqui por enquanto. Muito obrigado. Agora está na vez do irmão Diego, Ricardo. Então, na última rodada e depois é a sua vez, ok? Eu só queria salientar aqui, o que o Beni está falando é um assunto muito sério, né? Nós estamos no tempo da apostasia, né? Já está acontecendo tudo. Mateus 24 fala sobre isso. Quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Eu creio que nós estamos no tempo das dores de parto, né? Em que Cristo veio para buscar a sua igreja. E a apostasia tem adentrado, e é o que eu falei esses dias atrás. Porventura, quando Cristo voltar, ele encontrar na terra, né? As pessoas estão vivendo atrás do seu próprio eu, do seu próprio ego. Né, irmão Diego? Bom, pessoal, veja bem, o pastor Anísio e o Josué entraram num tema que não era inicialmente o tema do Hangout, e eu quero dirigir essa palavra ao pessoal que nos assiste agora, e nos assiste ao vivo ou não, para que eles vejam no canal da Hilda, no canal Unitarismo Bíblico, eles vejam que já houve debates envolvendo este texto, João 1:1, inclusive ele em relação a João 17:3. Então, o nosso foco não é esse. Existe já o argumento trinitário derrubando a ideia de que Jesus é o próprio Deus, avaliando João 1:1, sobretudo lendo João 17:3. Então, só para encerrar essa questão, é mais um recado para o pessoal que nos assiste. A segunda coisa que eu quero dizer é que existe divergência, pelo que eu vi, inclusive entre nós trinitários, porque eu, por exemplo, não creio que ninguém perca a salvação.
eu não creio que você ser trinitário, você ser unitário implique de alguma forma na sua salvação, mas ensina em como você se relaciona com Deus. Porque eu não consigo ver o Deus cheio de amor e de misericórdia vendo para um sujeito inserido num contexto trinitário, que não teve acesso, que não teve, que cresceu nisso aí, ele olha assim, não, você é trinitário, você creu que Jesus Cristo sou eu, ou uma pessoa de mim, então seu caminho é o inferno. Eu não vejo Deus dessa forma. Não sou adorador de um nome, não sou adorador do nome de Yeshua. O nome de Jesus só tem poder porque ele se refere a quem tem poder. O nome de Jesus só tem poder porque a Jesus foi delegado poder por Deus a ele. É óbvio que existe salvação por meio dele, né? E essas divergências sobre salvação existem inclusive entre os trinitários. Não me admira de haver entre os unitários também. Eu creio que nós estamos mesmo em dias difíceis, e eu não creio que seja por guerras ou por rumores de guerras, porque isso desde sempre existiu, mas eu creio mais pelo que você disse no final, William, da sua palavra, que é sobre o questionamento de Jesus quando olhou. Ele disse, encontrará por acaso o Filho do Homem em pé na terra quando ele retornar? Né? E eu vejo isso porque nunca antes o nome de Jesus teve tanta notoriedade, né? E o nome de Jesus é associado a tanta bobagem, tanta asneira, não é? E não creio que seja por causa do trinitarismo, eu creio que seja por causa do misticismo que envolve o nome de Jesus. E me perdoem os judaizantes, os judaizados, mas eu acredito que seja o mesmo misticismo que os judaizantes, os judaizados, os judeus messiânicos atribuam ao semitismo, à cultura semita, né? Eu vejo a cultura semita com um respeito muito grande, porque através dela nós podemos compreender coisas com uma profundidade maior. Mas a cultura semita é uma construção dos semitas. A cultura semita não é de Deus. Deus se revelou através da cultura semita, né? Eu creio que Deus olha com muita misericórdia. O meu microfone está baixo, Beni? Bom, eu creio que Deus olha com muita misericórdia para tudo isso que acontece, para todo esse contexto em que a gente vive hoje e que a humanidade viveu por séculos e por mais de um milênio, né? Deus olha com muita misericórdia para a sua criação. Não vejo o ser unitário como um requisito para a salvação. Esse é o penúltimo ponto, e o último eu quero entrar justamente em Filipenses 2. Quando diz que Jesus Cristo não tomou por usurpação ser igual a Deus, significa que se ele tomasse o ser igual a Deus, seria usurpação. Se ele fizesse-se Deus, seria usurpação. Você veja que Jesus, tendo feito o que fez, seria muito fácil ele se passar por um Deus. Não só ele, mas mesmo Paulo. Paulo quantas vezes foi aclamado por Deus, pelas pessoas. Paulo, depois do naufrágio, uma cobra se enroscou nele e ele se safou daquela situação, só chacoalhou o braço lá, a cobra saiu, e aqueles bárbaros olharam e disseram, os deuses estão andando por entre nós. Se Jesus Cristo, né, se o nosso Senhor, o nosso Salvador, se utilizasse dessas prerrogativas que Deus lhe deu, né, de todas as maravilhas que foram operadas através dele, para se passar por Deus, seria usurpação. Mas ao contrário, ele tomou a forma de homem, de servo, né, e como servo ele foi obediente. Ora, que Deus é esse que é obediente a quem? Qual é o soberano que é obediente a quem? Deus não é obediente a ninguém. Deus não deve obediência a ninguém. Usurpação é você tomar um direito que não é seu, um direito de outrem.
Ora, se Jesus passasse por Deus, seria usurpação, logo ele não era Deus. Nem antes, nem foi depois. Tá? Eu creio que foi muito positivo porque a gente encontrou mais convergência do que divergência dessa vez, né? Mesmo entre os trinitários e os unitários. Tá bom? Obrigado, gente. Pelo menos alguma coisa nós temos em comum, né? A fé em Jesus Cristo e a convicção, a fé de uma vida eterna, né? E isso é muito importante. Louvo a Deus pela vida de vocês. Nós vamos estar fazendo a última rodada. Eu queria que os irmãos falassem as suas considerações finais e se despedissem. A gente já está encerrando. Eu queria estar ouvindo, obviamente, na última rodada, o irmão católico Ricardo Francisquini. Só uma pequena observação aí que o Diego falou a respeito do hangout aí sobre a Santíssima Trindade, sobre a Trindade que foi provado. Olha, eu discordo porque é o seguinte, falaram, mas não mostraram. Eu acho que deveria ter trazido o texto grego, deveria ter trazido a gramática grega explicando o texto e assim por diante. Mas, tudo bem. Em relação ao José falou, né, que ele usou uma coisa estranha, ele usou a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Como que a salvação se baseia numa lei que não perdoa, numa lei que é intolerante, numa lei que é dura, numa lei que se alguém te machucar, você tem todo o direito de ir lá e machucar a pessoa. Se alguém te ferir, você tem todo o direito de ferir esta pessoa. É uma lei injusta para ser baseada em cima da salvação. Até porque a lei de Italião nem sequer é de perto uma lei de origem, né, judaica. Se você pegar o Código de Hammurabi, você vai ver que a lei é baseada no Código de Hammurabi, não é uma lei, uma premissa hebraica. Outra questão também que eu acho interessante é quando ele citou a questão da divindade de Jesus como Salvador ou não, essas coisas todas. O pastor aí falou uma coisa interessante. Em Atos fala que Deus que derramou o seu sangue. Ué, se Deus derramou o seu sangue, que Deus é esse que tem sangue? Ele não é espírito? Se ele é espírito, pela lógica ele não poderia ter tido sangue para derramar e resgatar a sua igreja. Outra questão também que eu gostaria de levantar é o seguinte, eu acho que foi o Diego que levantou, né, que Deus, né, ele é Deus por si só. A Bíblia fala e nos ensina que Deus não consulta ninguém. Deus não pede conselho para ninguém. Né? Isaías 40, 13 e 14 fala que Deus não consulta ninguém. Deus toma decisão por si próprio. Deus é Deus. Mas no mesmo Isaías, no capítulo 6, quando ele vai convocar Isaías, né, para o ministério do profeta, essas coisas, no Isaías 6, versículo 8, diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ou seja, é Deus questionando: Quem enviarei? Quem irá por nós? No princípio, ele usa a pergunta no singular. E depois ele já passa por plural. Se Deus não consulta ninguém, quem Deus estava consultando ali o por nós? Então, eu acho que a intenção do Hang, que não é a Trindade, até porque todo mundo concordava, né, que a salvação é só por Jesus, né, e não há outro nome que a gente possa ser salvo. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que antes de Jesus, o mesmo Deus que fala que enviou Jesus para salvar, é o mesmo Deus que não salvou o povo, por exemplo, lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Porque como é que Deus agia na Velha Aliança? Se uma pessoa cometesse pecado, ela era condenada o quê? À morte. Ela era apedrejada. O que difere muito, né, daquilo que Jesus vem ensinar, daquilo que Jesus vem passar. Né, quando ele vai pegar na questão da mulher lá, se ninguém te julgou, se ninguém te condenou, quem sou eu? Vai e não peques mais. Ou seja, há uma tolerância, há um amor para com aquela pessoa, há toda uma história de vida, há todo um projeto de vida que tem que ser analisado, e não somente pela frieza da lei, e não somente pela frieza da situação em si. Então,
a gente acaba tendo uma visão aí de que quando Jesus vem, e lá nas Escrituras fala que ele fala, né, ninguém vem ao Pai senão por mim, né, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, e ao mesmo tempo ele fala que o Pai é maior do que eu, existe uma hierarquia ali. A Bíblia ensina de que, né, biblicamente falando, o homem é superior à mulher, mas superior à mulher na questão hierárquica. Mas o homem e a mulher é da mesma substância, ambos são carne, ambos são a mesma essência. Entendeu? Então, acho que tem que ter essa diferenciação do que é quando Jesus está aqui na Terra, ele está para uma missão, e aí sim ele é submisso ao Pai, porque ele foi enviado para uma missão, mas isso não tira de Jesus a sua divindade, pelo contrário, ele põe como servo. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque é preciso analisar também as Escrituras como um todo, e é isso que eu falo, de repente a gente fica nos versículos, a gente acaba enroscando em um ou outro versículo, que um cita um versículo, outro cita outro, mas muitos dos adjetivos que é dado ao próprio Deus também é dado a Jesus. Né? Há muito das glórias que é dada a Deus também é dado a Jesus. Então, eu acho um pouco estranho, porque não era essa a intenção do Hang. Né? A intenção do Hang era falar em qual nome nós seremos salvos. E um pouco eu concordo também com o Diego. Eu acho que Deus é um Deus que ama a todos e não quer perder nenhum. Nenhum. Ele irá fazer de tudo para salvar a todos. Até que a maior prova desse amor, dessa loucura de Deus para o homem, pelo homem, foi enviar seu próprio filho para morrer em morte de cruz. Eu não consigo entender Deus tendo prazer em ver um dos seus filhos ser condenado à morte eterna. Eu ainda, nesse quesito, eu continuo nessa mesma visão do Diego, de que Deus quer salvar a todos, e acho que Deus vai analisar cada um diante da sua realidade e da sua história de vida, né? Porque só a gente sabe o que a gente passa. Cada pessoa tem a capacidade de consultar a si mesmo e saber quantas humilhações já passou, quantas humilhações já suportou, talvez até calado, chorando calado dentro do quarto, ou dentro da sua vida, se fechou para si só, teve que engolir o sapo e depois ter que levantar, e como se nada tivesse acontecido, e sair andando. Então, eu acho que tudo isso vai levar no quesito, e também tem que levar no quesito o nosso social, a nossa história, as pessoas que fazem parte das nossas vidas, né, as pessoas que de uma forma direta ou indireta também nos fizeram cair, ou nos fizeram tomar uma atitude que seja não contradiz com a nossa personalidade. A gente vê de repente pessoas fazendo uma atitude que a gente fala, puxa, a pessoa fez isso, não parece. Eu nunca ia imaginar que tal pessoa pudesse fazer isso. Nunca ia imaginar que a pessoa tivesse a capacidade de fazer isso. Mas ninguém conhece o ser humano, até nós não nos conhecemos bem. É muito fácil você entender como o ser humano não se conhece. Se você perguntar quem que é Deus, um monte de gente vai responder assim, Deus é amor, Deus é paz, Deus é saúde, Deus é alegria, Deus é vida, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas quando você pergunta para a pessoa, e você, quem você é? Você vê que a pessoa engasga, ela não consegue se autodefinir com uma certa facilidade, ou com uma certa qualidade. Entendeu? A gente é um grande mistério, porque a gente faz as coisas que também a gente, na nossa consciência, não iríamos fazer. Né? Paulo fala isso, né? Eu faço aquilo que não quero e não faço aquilo que quero, mas parece que aquilo que eu quero fazer é muito maior do que eu. Então, eu acho que esse negócio de tentar pôr no homem qualidades sem conhecer a história do homem acaba prejudicando um pouco. A salvação vem por Cristo porque Cristo se fez igual a nós. Ele se fez homem, passou a vida como um homem, sentiu fome, sentiu sede, fez cocô na fralda, chorou, fez birra, porque ele foi homem 100%, para poder entender o que o ser humano passa, o que o ser humano aguenta, o que o ser humano aguenta de humilhação, de perseguição. Tá? E aí, deixa bem claro ele na cruz, tudo está consumado, não adianta. Deus se fez homem para poder entender aquilo que passa no coração do homem. Obrigado, Hildo. Eu, desde o dia que eu te conheci, Ricardo, eu te achei uma pessoa super bacana, uma pessoa excepcional, né? Eu tenho você em alta consideração sobre o seu conhecimento das escrituras,
Acho você uma pessoa super bacana, eu te respeito bastante. Eu queria deixar aqui salientar somente uma coisa em defesa sobre a mulher, né? A passagem que você falou, a mulher submissa ao marido, né? Mas essa passagem sobre que o marido tem que ser igual ao Senhor, né? Deu sua vida. O Cristo deu a vida pela igreja. Assim, eu creio que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, que ele também tenha essa postura, né? De amar a sua mulher como a sua própria área. Se os maridos vivessem dessa forma, amando e respeitando as suas esposas como a sua própria área, eu acho que a vida, a humanidade, a sociedade seria bem melhor. Porque o que tem acontecido ultimamente são as destruições dos casamentos. Destruindo os casamentos, destruindo o marido, a mulher, com vários problemas, se destrói a família, né? Eu queria estar passando a oportunidade para o irmão Valmir estar trazendo as suas considerações finais e se despedindo. Irmão Valmir. Ok. Eu acho o seguinte, gente, a nossa mente é muito pequenininha, inclusive depois da queda, né? Nós dependemos totalmente do Espírito do Senhor para falar as coisas a respeito do Senhor, né? Se não é o Espírito de Deus nos dá graça, e o mais importante é que eu percebo que, de maneira geral, a gente acaba, desculpe aqui os irmãos, a gente acaba filosofando sobre a luz. Eu acho assim, gente, o que importa é que a luz nos ilumina, entendeu? Essa questão, sem querer tocar nesse assunto de Yeshua também Deus, né? Porque isso aí já tocaram, acabou tocando e eu acabei me envolvendo também sendo tocado. Eu entendo o seguinte, gente, estamos falando de coisas, estamos falando de um ser, né? Que as revelações que ele nos deixou nas Escrituras, elas são revelações sucintas, elas são basicão para a gente entender Deus dentro da nossa limitação, né? É o que o apóstolo Paulo falou, nós entendemos em parte, e quando chegarmos um dia, nós vamos entender por completo, na perfeição, né? Então, eu entendo que o Filho, né, antes de tocar sobre esse assunto, que o Filho é um espírito com o Pai, entende? Ele não é uma questão da personalidade de Deus ou da alma de Deus, eu estou falando de... E quando Yeshua falou lá em João que Deus é espírito, ele, em parte, ele estava se referindo a ele também, Yeshua do Filho, antes de ser Yeshua. Mas é outra questão. Outra questão também é a seguinte, no tocante à salvação, que no nome de Yeshua a salvação, né, é que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lá na minha Bíblia aqui em João, acho que eu deixei até o texto aqui, né, acho que é João 3, assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá vida. Mas a ira de Deus permanece. Então, o que eu entendo também ter o Filho? Óbvio, é ter o Espírito do Filho, o Espírito de Deus. Porque ao Filho foi dado o Espírito sem medida, né? Se é que nós poderíamos dizer assim, eu vou dar um escândalo teológico aqui, é que enquanto Yeshua, o Mashiach recebeu a plenitude do Espírito. Mas quando ele voltou para o Pai, ele recebeu, por assim dizer, uma segunda unção, né? Na dimensão da glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, né? Então, nós estamos falando de um ser, né? Que é a imagem do Deus invisível, né? Então, eu entendo assim, que só o Mashiach, Pedro deu esse testemunho a respeito de Yeshua, só o Mashiach teria palavras de vida eterna. Gente, só um enviado da parte de Deus, só Deus pode dar vida eterna. Só Deus pode dar vida eterna. Então, no Mashiach, em Yeshua, Deus está completamente pleno, entendeu? E nós que cremos e recebemos o seu testemunho através do seu Espírito, né? Temos o Mashiach em nós, temos o Espírito do Mashiach em nós. Por isso somos salvos.
porque ninguém vai entrar naquela festa maravilhosa se não tiver azeite, se não tiver azeite na candeia. E azeite é o quê? É símbolo do Espírito. Todo mundo já aprendeu isso, né? É símbolo do Espírito. Se nós não tivermos o Espírito do Senhor, não teremos liberdade. Shalom a todos. Muito bom. Nós teríamos ficar a noite toda aqui falando sobre esse Salvador, né? Agora a próxima vez é do irmão Josué, que está trazendo as suas considerações finais, despedindo dos irmãos. Irmão Josué. Obrigado, Hildo. Bem, respondendo só a algumas questões que foram levantadas antes, rapidamente, antes de me despedir. Primeiramente, sobre algo que o Ricardo citou, sobre a lei de Deus, sobre olho por olho e dente por dente. Primeiramente, eu não acredito que ali seja uma lei errada, não está destacando nada errado, porque é uma lei de Deus. A lei é santa, pura, e não há nada de errado nela. Quando eu citei essa passagem, eu quis simplesmente deixar claro que a lei de Deus estabelecia que a justa compensação, um resgate equivalente, exigia algo equivalente, uma equivalência. E, portanto, se o homem pecou, era necessário que um outro homem perdesse sua vida para dar em resgate pela humanidade. Foi apenas isso. É isso que a Bíblia nos deixa claro. Outro detalhe. Com relação ao texto lá em Isaías, onde o próprio Deus disse, quem irá por nós? Ora, Deus é onisciente. Aquilo é uma forma bem clara de nos deixar evidente de que Deus ele compartilha, então, com as suas criaturas, da oportunidade de interagir com a realidade, com as coisas referentes à Terra. Não que Deus não sabia, ou que Deus aqui estava em ignorância. Muito pelo contrário, o fato dele usar plural não tem absolutamente nada a ver com a Trindade. Tanto que em outra ocasião, ele fala sobre um espírito, né, que sairia para confundir Acabe. Sairia da parte deles, ou seja, não há nenhum problema em Deus se comunicar desta forma com os seus anjos, com os seus agentes. Referindo-se ao homem e à mulher, sim, eles são da mesma natureza, é verdade. Jesus também tem a mesma natureza de Deus. Agora, assim como a mulher não tem natureza original, mas a humanidade da mulher original foi herdada do humano Adão, ninguém questiona isso, porque a humanidade era original em Adão, não na mulher. A mulher derivou sua humanidade do homem. Assim Jesus é divino? Sim, mas herda sua deidade do Pai. Os anjos são divinos? Sim, herdam a sua deidade do Pai. Todos eles. Entendeu? Jesus é filho de Deus? Sim, os anjos também são. Em João 37:8, se não me engano, ou 38:7, os irmãos podem verificar depois, lá fala que quando Deus estava a criar a terra, estabelecer os alicerces da terra, todos os filhos de Deus estavam bradando em aplauso. Ora, Jesus não estava lá também aplaudindo o próprio Deus? Então, o que acontece? Isso são coisas que foram respondidas também em hangouts passados. O irmão citou que não foi dado nenhuma resposta. Bom, tanto no canal da Hilda Bueno, nossa irmã, como também no canal Unitarismo Bíblico, vocês podem verificar se não foi dado respostas. Com relação ao nome Jesus, no dicionário Vine, na página 728, vem dizendo que Yesous é uma transliteração da palavra hebraica Josué, que significa Jeová é a salvação. Então, a gente sabe que realmente esse nome significa isso, a fonte a partir do qual essa salvação ocorre. E por último, irmão, a tradução que algumas versões trazem de Atos 20, versículo 28, ela encontra também em outras versões uma tradução diferente. Porque a passagem grega ali, ela permite uma tradução, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, que fala pelo sangue de seu próprio filho. Porque ali, diatou, aimatostou, idio, o que vem trazendo? Vem trazendo uma passagem que pode ser traduzida como pelo sangue do que lhe é próprio, de seu próprio. Como por exemplo em João 1, versículo 11, onde diz, reista idia, elten kaito idio autu ou parelabon. Ali, o texto de João 1:1 vem trazendo aquela passagem que diz, veio para os seus e os seus próprios não o acolheram. Veio para os seus o quê? Os seus, ali está falando aos judeus, uma referência aos próprios judeus. Entendeu? Então o fato de não estar ali a palavra judeus, ou seus irmãos, ou conterrâneos, é facilmente entendido por qualquer pessoa que for fazer uma leitura, uma análise contextual ao que está se referindo. A não ser que eu queira crer agora que Deus tem sangue.
aí realmente nós vamos abusar da exégese bíblica, né? Aí a exegese bíblica vai para o espaço e nós, infelizmente, não vamos nos ater ao texto. Agora, irmãos, por último, realmente, Deus, ele é ciente da nossa limitação no conhecimento. E ele não vai cobrar mais de nós daquilo que nos foi fornecido. Mas veja bem, lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, diz assim, ó, é verdade que Deus não tem tomado em conta os tempos de tal ignorância. No entanto, agora, ele está dizendo à humanidade que todos em toda parte se arrependam. E o contexto logo acima vem falando de pessoas ali que adoravam imagens de ouro, prata, pedra, quer dizer, realmente, teve uma época que Deus não levava em conta a ignorância daquelas pessoas, mas, poxa, agora Deus está revelando as suas boas novas e deixando evidente para as pessoas averiguarem e saírem disso. Porque se a Trindade realmente não for uma afronta ao ensino bíblico e não puder de tal forma trazer perdição, o que Jesus falou para aquele homem que disse: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele disse: escuta, Israel. O Senhor nosso Deus, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Se ele é um, ele não é três. E se ele diz que esse é o maior mandamento, e nós já não estamos em ignorância com relação às informações disponíveis, se nós fizermos vistas grossas para isso, nós podemos sim correr o risco, né? Nos omitir na declaração dessa verdade pode ser prejudicial para aquele que nos ouve e para nós mesmos, como diz lá em Ezequiel, que fala: se eu disser para ti avisar o iníquo e tu não o avisar, ou seja, iníquo pode ser qualquer pessoa, tanto eu na minha atitude de não desejar reconhecer a verdade, como as outras pessoas, aqueles que nos escutam também, tanto aqui como no Hangout e como o público. Se nós não avisarmos essas pessoas, o sangue delas vai ser requerido de nós. Então, é isso que nós temos de ter em mente. Aquilo que nós aceitamos como verdade, vamos expor. De forma educada, obviamente, como estamos fazendo aqui com os irmãos, e depois pesar tudo isso na balança, em comparação com a Bíblia, para chegar, então, num denominador comum. Eu agradeço mais uma vez, irmãos, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Quer dizer que para mim é uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui nos sábados, né? Um fim de noite que me deixa muito alegre, e ter a oportunidade de compartilhar essas informações. Sempre aprendendo com vocês, um intercâmbio, e também passando aquilo que eu entendo um pouco, que eu acredito, a fim de que as pessoas possam avaliar. Agradeço a cada um de vocês, não vou citar nomes, que são muitos, e a você, Hilda, principalmente, pela sua oportunidade no seu canal. E a todos aqueles que estão nos assistindo, sábado que vem, com certeza, vão estar aqui para um próximo tema. Uma boa noite. É como você falou na semana passada, né, Josué? Nunca mais os nossos sábados foram os mesmos, né? Eu também tenho, assim, um grande prazer de estar junto com os irmãos, estar podendo falar aqui um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho do Eterno, aprender com os irmãos, né? E para mim é muito prazeroso. Eu agradeço a companhia de todos, né, a audiência dos irmãos, e queria estar pedindo, irmão Ben, se despedindo, fazendo aquilo que o Espírito do Eterno coloca no seu coração. Irmão, o irmão tem a oportunidade, já encerra o Hangout. Bom, eu quero agradecer a todos, mas eu acredito que o irmão Diego não teve oportunidade, né? Então não sei se você vai ainda dar oportunidade para ele, né? Mas vou já, desde já, né, agradecendo a todos, né? O Diego, irmã Hilda, muito obrigado né? Ricardo, muito obrigadão, cara, valeu. Valmir, um abraço. Irmão Josué, um abração. Muito bom, muito proveitoso as suas palavras. Muito prazer estar te conhecendo, conhecer você. Então, o que eu tenho para dizer, na verdade, eu agradeço ao Eterno, né, que Ele proporcionou esse momento aqui de paz, tranquilidade, né, na verdade, até mesmo de entendimento. Hoje, né, de uma maneira muito boa, muito tranquila, né, tudo correndo de maneira muito tranquila, um assunto importante, mas que também, né, que o coraçãozinho dos nossos irmãos, né, lá fora, que vai assistir, que estão assistindo,
e que vão assistir, na verdade, né, venha se encher de paz, né, que eu acredito que tem motivo suficiente aqui para que se encha de paz. E realmente, como eu falei, que pena, a gente está no final de tempo, uma apostasia está muito grande, mas né, que o coraçãozinho deles, né, que né, o próprio Deus, né, vem atacar, né, sabe, esse problema que está acontecendo, né, por misericórdia, né, atacar essa ansiedade do coração de cada um, que venhamos nesse tempo que eu creio que seja no tempo final, não só final, não digo que seja final do meu tempo, mas poxa, está tudo muito próximo, os sinais são muito claros, né? Os sinais são muito claros e né, eu acredito que a gente tem uma surpresa logo, logo por aí, a gente vai ter uma surpresa, né? Eu não sou profeta, é lógico, mas não precisa ser profeta, é só olhar para o que está acontecendo ao redor, né? Então a gente vê, né, que tudo está se cumprindo realmente como Jesus falou, né, e foi falado também por aqueles, né, que receberam a revelação. Mas no demais, Nilda, parabéns, muito agradecido por tudo. Muito obrigado a todos os irmãos aqui presentes, né, os irmãos, né, que estão assistindo, que vão assistir. Eu agradeço a todos e desejo a todos a paz, a shalom, né, do nosso Pai Celestial no coração de cada um. Amém? Um abraço a todos. Que tenham todos aí, o sábado já passou, um feliz domingo, né? E uma ótima semana em nome do Eterno. Muito obrigada pela companhia de vocês, tenham todos uma boa noite e até lá.